Pai Santo, graças te damos, ó Deus, porque na tua presença estamos, reunidos estamos como igreja e temos o privilégio de assim nos reunir, louvar o teu nome, exaltar a ti, engrandecer a ti, bendizer o teu nome, como fizemos aqui desde o início, cantando, declarando que tu és santo, exaltando o teu nome, louvando a ti com cânticos, entregando a ti, Senhor, todo este culto com súplicas, ações de graças. Agora queremos ouvir a tua voz, porque precisamos, não apenas desejamos, mas precisamos, necessitamos verdadeiramente, Senhor, de ouvir o que tu tens a falar aos nossos corações. Somos completamente, inteiramente dependentes de ti, carecemos, ó Pai, de ouvir a tua voz. Portanto, Deus, oramos a ti, para que fale conosco na leitura da tua palavra e na exposição, ó Pai, para que possamos te servir melhor, para que possamos ter o nosso caráter dia após dia renovado e trabalhado por ti, para que possamos parecer mais com Cristo Jesus no nosso viver. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, a nossa súplica nesse momento, que fazemos a ti, agradecidos no nome de Jesus e no poder do Santo Espírito. Amém e amém. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Palavra do Senhor. Semana passada o pastor Wanderlei começou falando sobre a história de um herói, e hoje eu vou começar falando da história de um vilão, na verdade um vilão que se torna herói, porque o propósito na nossa série de pregações é olhar para Jonas como alguém que se apresenta ora como herói, ora como vilão, primeiro como um grande vilão, mas que em sua trajetória, e na medida que Deus vai trabalhando o seu caráter em sua trajetória, vai se revelando a nós como um herói que não é perfeito, mas um herói que tipifica ou representa o grande herói das nossas vidas, que, diferente de Jonas, que é falho, errante e reflete a nossa humanidade, é perfeito. Jonas, ele é alguém que é ora herói, ora vilão, e é por isso que hoje eu queria começar contando a história de um vilão, cuja história termina, ainda que de maneira trágica, bonita. Quem aqui tem na faixa aí da minha idade, cresceu vendo os filmes do Homem-Aranha com aquele primeiro ator, né, o Tobey Maguire, né? Tobey Maguire. E os mais novos, os adolescentes, já cresceram com outro tipo de Homem-Aranha. Eu cresci com aquele. Quando eu era criança, pré-adolescente, eu ia para o cinema ver aquele primeiro Homem-Aranha. E ele tinha um amigo, que era o Harry. Harry era filho do Duende Verde, né? Duende Verde era o primeiro vilão ali que enfrenta o Homem-Aranha no primeiro filme. Enfim, o Homem-Aranha acaba não matando o Duende Verde, mas o Duende Verde acaba se matando ali, tentando atingir o Homem-Aranha. E depois, no decorrer da história, no desenrolar da história, Harry acaba descobrindo e acreditando que o Homem-Aranha foi o cara que matou o seu pai. Só que ele não sabia que o Homem-Aranha era o Peter, o seu amigo.
uma hora ele acaba descobrindo, e ele então se torna um dos oponentes, um dos adversários do Peter no terceiro filme, no Homem-Aranha 3. Ocorre que, em determinado momento, eles se enfrentam e inclusive, o Harry acaba se machucando de maneira grave. Ele é um vilão nesse filme. Acontece que depois, após uma reflexão, após o seu empregado, o mordomo de sua casa, explicar a situação e ele se dá conta de que estava erroneamente tentando matar o seu próprio amigo, o Homem-Aranha, ele então decide unir forças ao seu amigo Homem-Aranha e não mais ser um vilão, mas tornando-se um herói, ele entrega a sua própria vida no lugar do seu amigo. Quando o seu planador, lançado pelo Venom, quem assistiu o filme vai lembrar, em direção ao Peter, ele se joga na frente, então ele é atingido e morre, se tornando e fechando a sua história não como um vilão, mas como um herói. Se nós começamos na semana passada falando de um herói, a gente começa hoje falando de um vilão que se torna herói e que representa muito bem a trajetória de Jonas e muitas vezes a nossa própria trajetória, porque hoje o nosso tema, ele é do ato de desobediência ao caminho da redenção, uma jornada de transformação. Jonas tem o seu caráter sendo trabalhado por Deus, assim como o nosso caráter é também. Nós, crentes em Cristo Jesus, somos dia após dia trabalhados por Deus, o nosso caráter é trabalhado por Deus. E nós vamos lembrar rapidamente daquilo que nós já falamos aqui. Jonas é um profeta, o primeiro profeta transcultural, porque é evidente que os profetas já na época de Jonas, ou anteriores a Jonas, já haviam sido levantados por Deus para profetizar juízo, ira a outras nações. Mas Jonas é o primeiro profeta que é chamado especificamente para proclamar a palavra, para anunciar a ira de Deus contra o pecado em uma nação, ou uma cidade que era pagã. Jonas, ele é o princípio ali do missionário transcultural, aquele que é chamado especificamente para ir a outra nação anunciar a palavra, anunciar o evangelho. E a gente sabe que no desenrolar da história nós temos Jonas fugindo ou tentando fugir. Eu não gosto nem de falar que Jonas fugiu de Deus, porque não é possível. Não é possível fugir da presença de Deus. Jamais é possível fugir de Deus, ainda que o homem inúmeras vezes tente fugir. Jonas, ele tenta fugir de Deus, ele é chamado por Deus para representar a figura de um herói, mas ele é o herói que foge de Deus, ele é o herói que tenta fugir de Deus. E isso gera, como nós vimos na semana passada, uma tempestade, uma grande tempestade, que representa a fúria de um Deus implacável em seu objetivo, em seus propósitos, em seus desígnios. E a tempestade é causada por causa da ignorância, por causa da fuga equivocada de um homem que foi chamado por Deus para ser um herói. E ele então reage àquela tempestade. A gente observou até o versículo 9, até o versículo 10, o desenrolar daquela história, não apenas a partir do personagem Jonas, mas a partir dos outros personagens daquela embarcação, que a todo momento confrontam inclusive o próprio Jonas, para que ele assumisse aquela responsabilidade, porque ele era o grande responsável por tudo que estava acontecendo ali. E então Jonas revela a sua identidade. A identidade do herói é revelada, e então passam não apenas a supor, mas a acreditarem que aquilo que estava acontecendo era em virtude da desobediência de Jonas em relação a Yahvé, em relação ao Deus que o chamou para ser herói. Jonas encerra a primeira trajetória da sua história como um herói que se torna vilão. E aqui nós vemos como o caráter de Jonas vai sendo mudado de um vilão, porque hoje ele começa vilão, mas que vai se tornando herói aos poucos. Jonas deveria ser uma bênção naquele barco. Jonas deveria ser uma bênção naquele lugar. Mas Jonas, na verdade, estava sendo um caos, estava sendo uma grande ameaça.
E, de certa forma, quando nós olhamos para a vida de Jonas, nós temos em Jonas um protótipo, um arquétipo do que é Israel, ou o que deveria ser Israel, e o que é e o que deveria ser a igreja nos dias de hoje. Essa é a primeira lição importante que nós entendemos e aprendemos hoje aqui a partir desse texto, que Jonas, ele representa o propósito de Deus para o seu povo. Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e ele deu uma missão a Abraão. Ele falou: Abraão, por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus estabelece um povo, porque ele tem uma missão de salvar pecadores, e escolhe um povo para si, para ser esse povo o agente para propagar o seu reino. Jonas, ele representa o protótipo do que deveria ser Israel. Hoje o pastor Vanderlei pregava de manhã sobre o texto lá de Josué capítulo 1, e aí no capítulo 2, que é logo o capítulo seguinte, nós temos o registro. Eu amo essa história, e eu acabei lendo depois o capítulo todo, capítulo 2 inteiro, que é o texto de quando Josué manda os espias para a terra, e Raabe, uma prostituta de outra nação, que não era israelita, que não era hebreia, ela é usada por Deus para poupar a vida daqueles espias. E ela então pede misericórdia, para que aqueles espias comunicassem a Josué, porque ela sabia que a derrota de Jericó era certa. Ela sabia, e todo o povo já estava sabendo, que quando Israel chegasse para conquistar a terra, conquistaria, porque Deus já havia dado a terra a Israel. E então aqueles homens falam com ela: olha, se você não nos denunciar, nós sairemos daqui, falaremos a Josué, e você colocará a sua família dentro da sua casa, e colocará um fio, uma fita, um tecido vermelho, escarlate. Então aquilo será sinal, porque a casa dela ficava no muro da cidade. Então, quando os homens chegassem para conquistar a terra, a sua família, todos que estiverem naquela casa, identificada com o fio de escarlate, o fio vermelho, seria poupado. Isso acontece, ela é poupada, não apenas ela, mas sua família é poupada. E isso mostra, primeiramente, aquele fio de escarlate representa o próprio sangue de Cristo Jesus, e a salvação que o sangue de Cristo Jesus garante. Mas representa antes o propósito maior de Deus em salvar não apenas Israel, mas para que Israel, uma vez salvo por ele, pudesse ser luz para as nações. Assim disse o profeta Isaías. O objetivo era que Israel fosse, em meio a todas aquelas nações pagãs, um farol que apontasse a direção de Deus. Mas Israel desviava-se do seu propósito. Assim como nós, a igreja, muitas vezes temos nos desviado do nosso propósito. Nos fechamos muitas vezes e tomamos o exemplo de Jonas. Está tudo bem, está bom assim, está bom do jeito que está bom quem está aqui. E nós não estamos nos preocupando com a nossa responsabilidade de cumprir a nossa missão, de sermos profetas de Deus em uma cidade má, perdida, em pecados, em misérias espirituais, em misérias morais. E é por isso que é muito fácil, muitas vezes, olhar para o profeta Jonas e criticá-lo, mas também precisamos olhar para nós mesmos. Insistentemente, como vimos na semana passada, temos fugido, não apenas do relacionamento com Deus, mas temos fugido também do propósito que Deus tem para nós, enquanto seus filhos, enquanto os seus servos, enquanto parte de uma igreja, em que nós assumimos um compromisso de sermos também luz para as nações. E aí a gente passa a não ser uma bênção aonde estamos, e fazer como aconteceu com Jonas. Nós nos tornamos um problema muitas vezes. Quando nós não estamos cumprindo o nosso propósito, o propósito que Deus estabeleceu para nós enquanto seu povo, nós não apenas deixamos de ser bênção na vida das pessoas que Deus coloca ao nosso redor, e a nossa desobediência passa, inclusive, a trazer consequências não apenas à minha vida e ao meu relacionamento com Deus, mas afeta também a vida de terceiros, afeta a vida das pessoas
ao nosso redor. Aqueles homens, aqueles marinheiros, aqueles homens que estavam ali, eles não tinham culpa daquela tempestade. Eles eram pagãos. A responsabilidade recai sobre aquele que era profeta, sobre aquele que recebeu um chamado, sobre aquele que estava desobedecendo. Jonas, ao tentar fugir de Deus, não apenas sofre as consequências do seu ato, mas faz com que outros acabem sofrendo também as consequências da sua desobediência. Outros são afetados pela tempestade, não apenas ele, porque ao invés dele ser uma bênção, tal como deveria ser, um herói usado por Deus, ele se torna um vilão e um grande problema para toda a tripulação. Quando nós deixamos de cumprir o nosso propósito, nosso papel, o nosso dever, a gente não apenas deixa de ser uma bênção, que é a nossa função, mas muitas vezes tornamos o problema. Muitas vezes afetamos as pessoas à nossa volta. E olha o que Deus faz, porque Deus usa aqueles homens para confrontar o profeta. Deus usa ímpios para nos confrontar, irmãos. Deus usa até mesmo ímpios para nos confrontar. Quantas vezes eu, afastado na minha adolescência, rebelde, não gosto de entrar muito em detalhe não, mas às vezes eu falo um pouquinho, né? Adolescência rebelde, longe do Senhor, plenamente convicto de que meu lugar era na presença de Deus, plenamente convicto disso. Criado na igreja, certo de que tudo aquilo que eu estava fazendo era errado. Quantas vezes Deus mandava pessoas que sequer tinham um relacionamento com Ele, um compromisso com Ele, para chegar e me falar verdades. Gente, aconteceu, Deus está num baile e um menino do meu bairro chegar e falar assim: o que tu está fazendo aqui? O menino era envolvido com o tráfico. Chegar: o que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. Se eu ver o seu pai, eu vou falar com ele. O seu lugar não é aqui. Deus utiliza até mesmo os ímpios para exortar o crente apático, o crente que tenta fugir da sua responsabilidade, o crente que tenta fugir do propósito e do plano que Deus tem para ele, o crente que é negligente em relação à sua missão. Assim, aqueles pagãos confrontam Jonas. Outra coisa importante também que a gente observa no texto é que esses homens, eles são religiosos. Isso reflete muito bem a humanidade. Gente, a humanidade é religiosa. O que isso quer dizer, pastor? A humanidade tem sede na alma. A humanidade tem carência espiritual na alma. Não é à toa que a gente vê surgir e existir inúmeras religiões, porque os homens desesperadamente seguem insistindo em tentar encontrar o favor de Deus ou dos deuses, porque são essencialmente religiosos. Precisam conhecer Yahvé, precisam conhecer o Deus verdadeiro. Estão cegos espiritualmente, tentando apegar-se a qualquer crença. O pecado fez com que eles desviassem o foco e a adoração do Criador para a criatura, mas permanecem sendo extremamente religiosos e carentes. Aqueles homens eram religiosos. A primeira coisa no desespero, é no desespero que você percebe que a humanidade é extremamente religiosa. Aqueles homens começaram a ver, eles eram experientes marinheiros. Aqueles homens começaram a perceber que aquilo ali não era normal. Tentaram resolver, eles sabiam, e a primeira coisa que o desespero leva eles a fazerem é: cada um procure o seu Deus, cada um procure em quem segurar. A gente escuta o tempo todo na sociedade de hoje, mais ou menos assim, né? Se você é cristão, ore. Se você faça o que for possível, energia positiva. As pessoas permanecem assim, desesperadas, e olha a oportunidade que Jonas tinha na mão, mas estava desperdiçando diante de homens carentes de Deus, carentes religiosamente, vazios e tentando alcançar o favor de Deus. Ele preferia ocultar-se do seu dever. E nós temos nos ocultado, temos tentado fugir, não apenas do nosso relacionamento com Deus, mas também da nossa responsabilidade. Nós que somos cristãos, porque aqui todo mundo é cristão, glória a Deus. No momento de visitante eu olhei, não tinha visitante hoje.
Todo mundo é crente, eu já posso falar para os crentes da igreja. Será que não temos fugido também da nossa responsabilidade, tal como Jonas tentou fugir? E atraiu a tempestade, não apenas sobre a sua vida, mas sobre a vida daqueles que estavam ao seu redor. Não era uma embarcação pequena, uma embarcação que fazia esse trajeto, era uma embarcação grande. Quanta gente ali, sem saber o que estava acontecendo, desesperada por causa da falta de compromisso e comprometimento e responsabilidade de um único homem, que deveria ser o herói ali, mas estava sendo, até o momento, o grande vilão. E aí a gente olha para o texto, e depois eles começam a compreender que de fato tem tudo a ver com Jonas. Na verdade tem tudo a ver com Deus. O texto tem tudo a ver com Deus, porque o protagonista dessa história não é Jonas. O protagonista dessa história é o próprio Deus, que chama Jonas à responsabilidade e que implacavelmente avança em direção a ele de forma sobrenatural para realinhar o seu propósito que ele tem com Jonas. Jonas começa então a refletir sobre o seu papel. Não quer dizer que Jonas já tenha aqui mudado completamente o seu pensamento. Se você que vai acompanhar essa série, ponta a ponta, em nome de Jesus, que você vai vir todo culto, se Deus quiser, você vai acompanhar ela toda, você vai ver que Jonas, assim como nós, oscilamos. Ele demora a aprender. Ora entende e afirma entender, ora não. Mas Jonas começa a ter já um lampejo do seu papel, do seu dever. Disseram-lhe, versículo 11, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele então responde, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. A primeira coisa é Jonas perceber e admitir que ele é o responsável daquilo, porque ele não estava alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, porque ele não estava cumprindo o seu ofício profético, porque ele estava sendo não bênção ali, mas ruína. Ele estava sendo não a solução, mas a causa do problema que estava afetando não apenas a ele, mas toda a tripulação e todo mundo que se encontrava naquele barco. E então ele, ao perceber, começa a experimentar e evidenciar com sua experiência um lampejo do seu propósito. Porque aqui o vilão começa a representar heroísmo, ainda que de maneira sutil, ainda que de maneira leve, nas entrelinhas, nós começamos a ver qual era o objetivo de Jonas sendo evidenciado, quando ele reconhece que ele era a causa do problema. E ao reconhecer que era a causa do problema, ele então acaba assumindo um padrão, que é um padrão em toda a Escritura, que é um padrão que reflete e remete ao caráter santo de Deus, e a conduta de um Deus que é santo contra o pecado. Nós cantamos aqui em 2 cânticos, né? Santo, 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 toda a criação, os anjos, nós exaltamos a santidade de Deus, e de fato Deus é santíssimo, e é implacável contra o pecado. Não é à toa que para punir o pecado, ele estabelece um padrão de uma morte substitutiva, um padrão em que alguém morre, e esse alguém que morre não é outro senão aquele que é perfeito, o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus, em lugar de pecadores. O padrão do sacrifício substitutivo é o padrão de Deus para apaziguar a sua ira contra o pecado. E aqui Jonas começa a refletir esse padrão. Alguns vão dizer que Jonas simplesmente pediu que o jogasse ao mar para se matar. Ele queria se matar, ele desistiu de viver totalmente, ele ainda estava resoluto em fugir de Deus, ele estava desesperado. Mas eu enxergo aqui, independente das motivações iniciais do coração de Jonas, como essa história de Jonas, assim como diversas outras no Antigo Testamento, apontam para a salvação que Deus em Cristo Jesus realizou em nossas vidas. Porque Jonas, ele então é lançado no mar,
e o vilão começa a ter a sua consciência retomada e assume uma posição de herói ao colocar-se como responsável de todo aquele mal, sacrificando-se para que a tempestade provocada pelo seu ato de desobediência não atingisse mortalmente a vida daquela tripulação. Tripulação essa que não merecia estar sofrendo aquelas consequências. Jonas reconhece e fala: o problema sou eu, então me lancem no mar, porque assim o problema será solucionado e vocês não vão morrer. Eu morro para que vocês não morram. De certa forma, como nós falamos aqui, Jonas assume o papel de um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo ao representar o padrão do sacrifício substitutivo para apaziguar a ira de Deus. Assim como nós olhamos em diversos personagens no Antigo Testamento. Eu amo a história de Sansão, por exemplo, um homem errante também, mas que aponta para a obra de Cristo Jesus, quando ao reconhecer em determinado momento todo o seu fracasso, relembra do seu papel como juiz e libertador de Israel, porque essa era a figura do juiz, um libertador, e assume a semelhança de Cristo, a função de se entregar para vencer o mal. Ele se agarra às correntes, se agarra às estruturas e às colunas, e então se sacrifica para que os filisteus fossem derrotados. Assume o lugar do povo. Assim como Davi em Golias, quando vai enfrentar o gigante, e nós muitas vezes nos identificamos com Davi, quando na verdade deveríamos nos identificar com o exército, apático o exército estava diante da afronta do filisteu. E Davi então se coloca na brecha entre o mal representado pelo gigante e o povo que representa, o exército que representa cada um de nós, e então enfrenta aquele gigante. Assim Jonas está, ainda que em sua ignorância, refletindo o propósito pelo qual ele foi chamado de representar, de certa forma, o próprio Cristo, quando ele se lança no mar a morrer para que aqueles outros pudessem então sair daquela tempestade e então terem a sua vida garantida. De certa forma, ele reflete essa entrega sacrificial de Jesus, mas é de certa forma, porque aquilo que Jesus Cristo faz, a entrega sacrificial de Cristo Jesus é infinitamente superior, é perfeita e apresenta características únicas. Não é à toa que Jesus, em Mateus 12, ele vai utilizar da história de Jonas como um paralelo ou um tipo da sua própria história. O sinal de Jonas, Jesus Cristo vai dizer: Cristo, diferente de Jonas, nunca foi vilão. Cristo nunca foi um vilão que muda sua trajetória, tornando-se o herói para resgatar inocentes. Pelo contrário, Cristo é o inocente que se coloca como herói e assume a posição inversa de um criminoso culpado, ou seja, de um vilão que é colocado entre dois vilões, por causa de pessoas culpadas. Nós éramos os culpados, Cristo, o herói, o inocente, e Cristo se faz vilão, para que vilões como eu e você, como cada um de nós, pudéssemos ser também transformados em heróis, quando nós nos colocamos em obediência àquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas Jonas, ele, ainda que de maneira limitada, ele representa a própria obra de Deus realizada em Cristo Jesus nas nossas vidas. Ele se lança ao mar para morrer, para que aquelas pessoas naquele barco pudessem então ter as suas vidas poupadas. Cristo é aquele que assume a nossa posição, carrega sobre si os nossos pecados, mesmo sendo inocente, ele se faz culpado, para que pessoas culpadas como eu e você, como cada um de nós, pudéssemos ter a nossa vida poupada, e não apenas a nossa vida aqui, mas a vida eterna garantida, e essa vida eterna é garantida por causa de Cristo Jesus. Jonas, ao ter essa iniciativa, ele começa a experimentar essa redenção, a representar essa grande história da redenção. Ele começa a ter o seu caráter transformado, ainda precisa de um pouco mais,
como nós vamos ver na sequência. Mas ele começa a ter a convicção e a consciência de que o seu lugar ali era um lugar de bênção e não de maldição. Como nós vamos observar no texto, no verso 13. E apesar de... E antes de jogar Jonas ao mar, a gente tem uma lição, um parêntese aqui importante, que eu gosto de ressaltar, é que aqueles homens, eles também nos ensinam, outros personagens, além de Jonas, também nos ensinam aqui, os marinheiros também nos ensinam, porque aqueles homens começam a entender que o problema é Jonas, porque o próprio Jonas declara que é o problema. Jonas fala que a solução seria lançá-lo no mar. Aqueles homens demonstram misericórdia, preocupação, porque começam a temer ao Deus de Jonas, ao nosso Deus, a Yahvé, e então resistem em fazer aquilo. Era lícito fazer aquilo. Aqueles homens já tinham a solução ali dada pelo próprio Jonas. A solução era lançar Jonas ao mar, e eles resistem. No verso 13, a gente lê o seguinte: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Nós aprendemos aqui também com os marinheiros, aprendemos sobre as falhas e limitações dos esforços humanos e sobre como não é possível adiar o inevitável. Nós estamos diante de um Deus extremamente implacável em cumprir os seus propósitos eternos, os seus desígnios sobre a vida desse homem. Nada poderia frustrar, até mesmo uma tempestade é utilizada por Deus para provar o caráter de Jonas e transformar o caráter de Jonas. E aqueles homens insistindo e achando que com seus próprios esforços poderiam solucionar tudo aquilo. Assim também somos nós muitas vezes. A gente tenta evitar ou adiar o inevitável. A gente sabe aonde está o problema. A gente já descobriu onde está o problema. Às vezes a gente já sabe, mas às vezes a gente não sabe e descobre. E a gente insiste muitas vezes em continuar dando o nosso próprio jeito, como se fosse possível dar um jeito a algo que somente Deus pode resolver. A solução já havia sido dada. E aqueles homens começam a insistir, acreditando nos seus méritos como bons marinheiros, acreditando na força do braço, em resistir à tempestade, dobrar as velas, ir em direção à terra novamente. E isso se mostra completamente frustrante àqueles homens. Deus, ele não frustra apenas a fuga equivocada e tola de Jonas, mas também frustra as tentativas inúteis, humanas, de tentar resolver coisas que somente Deus pode resolver e que Deus, inclusive, já deu a solução. A solução estava dada, aqueles homens insistindo em paliativos, pensando que paliativos seriam a solução. E nós, muitas vezes, também incorremos nesse erro. A solução está em Deus, a solução é dada por Deus. Que não tentemos insistir em tentar resolver os problemas da nossa vida com o nosso próprio braço. E aí é interessante, porque a gente declara a todo momento o quanto nós confiamos no Senhor, e a gente continua insistindo, muitas vezes em tentar ser e encontrar em nós mesmos a solução dos nossos problemas, quando na verdade a maioria das vezes nós somos a causa dos nossos próprios problemas, e não a solução continua naquele que é a solução, o próprio Deus. Os homens pagãos começam a reconhecer isso. E então lançam Jonas ao mar, a tempestade cessa. Antes, eles clamam ao Senhor, porque eles começam a temer a Yahvé. Aqui é interessante, porque apesar do texto não dizer com clareza que aqueles homens se converteram a Yahvé, as evidências internas do texto, pelo menos a mim, indicam que aqueles homens passam a servir a Yahvé. Eles passam, porque eles, como a gente vê no versículo 14, clamaram ao Senhor, e Senhor, sempre que você vê Senhor na sua Bíblia aí, toda maiúscula, está falando de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se revelou como o grande eu sou. Eles então, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. Eles começam a reconhecer que
tudo aquilo, todo aquele cenário, desde o momento em que a tempestade se inicia, até o momento em que é revelado que aquele homem, Jonas, o profeta fujão, era o responsável por aquela tempestade, eles começaram a entender que tudo aquilo tinha a ver com Yahvé, com o Deus da aliança, com o Deus de Israel, com o nosso Deus, o Deus da igreja. E então levantam Jonas e o lançam ao mar, e então contemplam mais uma evidência de que Yahvé é o único e verdadeiro Deus. Imediatamente ao lançar Jonas ao mar, a tempestade cessa, o mar se acalma. O mar se acalma. E a gente vai observar que os homens pagãos, ou não mais pagãos, rendem culto a Deus após verem o que Deus fez e presenciarem a atitude de Jonas. Atitude essa que reflete a entrega sacrificial de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Eles começam a reconhecer, porque o versículo 16 vai dizer o seguinte: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eu vejo algo maior do que simplesmente reconhecer de boca aquilo que eles estavam vendo. Eles, primeiro, no versículo 14, clamam ao Senhor, rogam ao Senhor, oram ao Senhor. Eles, no versículo 16, é declarado que temem ao Senhor em extremo, e então entregam sacrifícios e fazem votos a Yahvé. Toda aquela história redunda em transformação na vida daqueles marinheiros, que agora não mais se curvariam a Poseidon, Netuno, ou qualquer divindade que fosse ensinado a eles que controlavam os mares, mas se curvariam ao Deus verdadeiro, que tem controle absoluto sobre toda a natureza, porque a natureza foi criada por Ele. A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa obediência a Deus, o nosso propósito com Deus, tudo aquilo que somos em Deus, a nossa identidade, como vimos na semana passada, tudo isso, meu irmão, minha irmã, deve redundar e colaborar e contribuir para que outros conheçam ao único e verdadeiro Deus. Se nós não estamos fazendo isso com a nossa vida, estamos falhando e devemos nos corrigir. Aqueles homens, depois de tudo que contemplaram, começaram a reconhecer que Yahvé é o único e verdadeiro Deus. Aquele que é poderoso para fazer a tempestade começar, mas também para fazer a tempestade cessar. Aquele que é poderoso porque Ele criou, não apenas a tempestade, mas criou os mares, criou o vento, criou os fenômenos naturais. Esse Deus é o Deus que nós devemos mostrar com a nossa vida, com a nossa obediência, com o nosso testemunho, com a nossa boca, com o nosso coração, aonde quer que estejamos, aonde quer que você esteja. Você é um profeta de Deus para proclamar e demonstrar com a sua vida que Yahvé é o único e verdadeiro Deus, que é revelado em Cristo Jesus. A história aqui se encerra, hoje pelo menos. Talvez você pensou assim, a tempestade então foi o fim, veio a bonança? Ainda não, porque às vezes a tempestade cessa, mas Deus ainda precisa trabalhar o nosso coração, tal como estava trabalhando na vida de Jonas, porque o versículo 17 vai dizer que Deus deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A tempestade não era o fim da jornada de Jonas. O vilão, que começa a ter o seu caráter transformado e mudado, ele ainda precisava de uma experiência mais profunda, literalmente, com Deus que o chamou e que ele relutou tanto em ouvir e obedecer. Deus precisava levá-lo ainda mais fundo, para que o seu coração fosse verdadeiramente tratado, para que então ele pudesse executar a sua missão. Não bastava naquele momento para Deus transportar sobrenaturalmente Jonas em direção
a Nínive para que ele então pudesse pregar, Jonas ainda precisava ter o seu caráter transformado, precisava compreender que não era apenas e nem deveria ser apenas por força e por violência, mas ele deveria entender verdadeiramente o propósito dele. Ele começa a dar sinais disso no capítulo 1, mas no capítulo 2 ele vai evidenciar isso e experimentar essa intimidade com Deus e revelar essa intimidade com Deus. Eu queria encerrar com algumas aplicações rápidas e práticas para a nossa vida. Lembrar, na verdade, daquilo que nós já falamos aqui. Primeiro é lembrar do nosso papel como igreja. Heróico, meu irmão, minha irmã, heróico não é acreditar que podemos resolver tudo com o nosso braço. Heróico para nós é imitar a Cristo Jesus, que é o nosso herói por excelência. Heróico é imitar a Jesus. Jonas se torna e começa a se tornar um herói quando ele tipifica Jesus de alguma forma. Nosso papel como igreja precisa ser lembrado hoje aqui. Talvez, não como semana passada foi falado, você não esteja fugindo de Deus em relação ao seu relacionamento com Ele. Talvez você esteja buscando, talvez você esteja nutrindo o seu relacionamento com Deus, mas e a sua missão, e o seu papel, e o seu propósito? Talvez você esteja tentando fugir do seu propósito, do propósito que Deus tem para você e para todo crente, que é, como povo, ser um farol, ser um luzeiro, ser uma lâmpada em meio à escuridão que o mundo se encontra hoje. Pare de fugir de Deus em relação ao seu propósito. A falha, outra aplicação importante é a falha humana em tentar solucionar por si o problema. Heróico é também reconhecer a nossa incapacidade. Heróico é reconhecer a nossa falha. Heróico é reconhecer que, em muitos momentos em que deveríamos ser bênçãos, temos sido caos, problema. Temos deixado de cumprir o nosso dever. E isso tem trazido consequências não apenas à nossa vida, mas à vida de outras pessoas. Terceiro, a vida do crente que imita Cristo redunda em glórias a Deus. A nossa história e relacionamento com Deus chama, ou deveria chamar, a atenção dos pecadores a Cristo e a sua obra. Esse é o propósito da nossa existência. É assim que começamos a cumprir a nossa missão. A gente costuma falar muito isso, eu costumo falar muito isso no Gol com os adolescentes, no Gol na terça-feira, que a gente fica muito assim, apreensivo, eu tenho que falar de Jesus, eu não tenho palavras, eu não encontro. A nossa vida precisa ser a primeira coisa que reflita, que aponte para a obra de Deus realizada em Cristo Jesus. Eu preciso viver como um salvo em Cristo Jesus, com alegria de salvo. Alguém que enfrenta as lutas da vida como um salvo. Alguém que trabalha como um salvo. Alguém que é esposo e esposa salva, como um salvo em Cristo Jesus. Alguém que reflete no viver, no dia a dia, e com essa imagem de Cristo Jesus revelada na nossa vida, consegue chamar a atenção de pecadores a Cristo e a sua obra. Por fim, Deus é poderoso e implacável em seus propósitos e é capaz de nos levar ao mais profundo abismo para tratar o nosso coração e nos colocar de volta na rota que Ele estabeleceu para nós. A gente costuma falar de um Deus, do Deus que acalma a tempestade, do Deus que tira do abismo, mas é tão difícil a gente olhar para um texto, para uma trajetória, para uma história que mostra um Deus que traz tempestade, um Deus que leva no abismo profundo. É tão estranho para nós, mas é porque Deus é implacável e poderoso para cumprir os seus desígnios e propósitos. Por isso que é loucura, insanidade tentar fugir dele e da sua presença. Por isso que é loucura e insanidade tentar fugir do propósito que Deus tem para você enquanto crente em Cristo Jesus. Por isso que é loucura e insanidade tentar fugir de um relacionamento constante com esse Deus. Porque Ele é implacável em buscar
se relacionar conosco. Ele é implacável em nos reaproximar dele. Pare de tentar fugir de Deus, não apenas no que diz respeito à sua relação com ele, mas o seu propósito também. Ele estabeleceu para Jonas e levou Jonas ao mais profundo abismo para tratar o coração de Jonas. Porque o abismo, que talvez para muita gente signifique solidão, para Jonas não significou. Para Jonas foi a oportunidade para que ele se reaproximasse verdadeiramente de Deus. Porque não há abismo, meu irmão, minha irmã, em que você esteja, que Deus não esteja lá. Quando a gente olha para o Salmo 139, olha o que a gente observa no versículo 7 em diante. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não há abismo em que você se veja ou se encontre, talvez, que Deus não esteja. E foi no abismo que Jonas teve o seu relacionamento com Deus e o realinhamento da sua missão restaurado. Pare de imitar a Jonas e pare de tentar fugir de Deus. Pare de imitar os marinheiros e confiar em soluções humanas e limitadas para resolver os problemas da sua vida. Imite a Cristo e se coloque como agente dele para a transformação do mundo. Seja a sua vida, meu irmão, minha irmã, um testemunho do que Deus fez e faz. E veja o mundo ser tocado por Deus através da sua história. Se estiver no abismo, reconheça que nele o Senhor também está e recorra a ele em oração.